no final do culto, a nossa juventude está fazendo um almoço, até mesmo para arrecadar recursos para a confraternização, para a conferência deles. Então, não saia correndo, passe ali, almoce e ajude os jovens aí nessa questão. É churrasquinho, se não me falha a memória, e arroz carreteiro. Então, é bênção, queridos, em nome de Jesus. Brunão, me ajuda. Queridos, semana passada, quem esteve aqui sabe que eu comecei uma ministração e eu falei sobre... Amém. Eu falei sobre cobertura espiritual, famílias guardadas em meio às trevas. E eu ministrei aquela palavra e nós aprendemos que, naquela palavra, que famílias guardadas, elas vivem debaixo de uma cobertura espiritual, e famílias cobertas não são apenas protegidas, mas elas carregam a presença do Todo-Poderoso. E o Espírito Santo, depois que eu saí daqui no domingo, o Espírito Santo continuou falando ao meu coração e, literalmente, hoje ele quer aprofundar e revelar como o inimigo tenta reivindicar de determinados direitos na nossa vida. Não sei se você lembra, semana passada eu falei alguns pontos, e no terceiro ponto eu falei sobre pontos de apoio e de legalidade do maligno. E hoje o Senhor falou para que, literalmente, a gente pregue apenas no ponto 3 hoje. Então hoje, o título da ministração de hoje é a parte 2, né, que é legalidade, portas fechadas para as trevas. Queridos, entenda uma coisa: o inimigo ele tenta reivindicar espaços na nossa vida, e eu quero que você entenda isso. Se você não assistiu a ministração de semana passada, você vai conseguir compreender a de hoje, mas eu te insisto e te incentivo a que você depois assista, que semana passada está no canal do YouTube da igreja. Mas entenda uma coisa: o inimigo tenta buscar brechas. Por quê? Porque o reino espiritual é um reino legal. Você precisa entender esse conceito. A palavra de Deus diz: o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Por não conhecermos, nós ficamos mercê do mundo espiritual. E você precisa entender: o reino espiritual ele é legal, ele não é místico. Isso não é misterioso, com misticismo, não. Ele é legal. O reino espiritual, ele tem um conjunto de leis no mundo espiritual, onde ações e decisões das pessoas dão legalidade, permissão para a atuação de forças espirituais, sejam elas divinas ou demoníacas. Você precisa entender isso. E você precisa entender ainda que reino espiritual não existe zona neutra. Não existe neutralidade no reino espiritual. Como assim, pastor? Se você virar e falar assim: pastor, eu não quero me meter nesse negócio de Deus e diabo, de luz e trevas, eu não quero me meter nisso. Ei, queridão, você precisa entender que no reino espiritual não há zona neutra. Ou você está com Jesus, o Todo-Poderoso, ou você já escolheu o lado do inferno. Simples assim. Jesus mesmo diz em Mateus capítulo de número 12, versículo de número 30, aquele que não está comigo, está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, esse espalha. Então Jesus está falando: se você não está comigo, você é contra, e se você é contra, você é do reino das trevas. Nós não temos meio termo, nós não temos uma parte disso, e, não, eu quero ficar aqui neutro, eu não quero me meter nisso. Não, isso não existe. Só há 2 caminhos, um largo ou estreito. Só há na eternidade 2 lugares, o céu ou o inferno. Ou você está em luz, ou você está em trevas. Mas graças a Deus, como diz Colossenses capítulo de número 1, versículo de número 13, porque Ele nos libertou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Entenda uma coisa: antes nós éramos trevas, antes nós estávamos no domínio das trevas, antes nós vivíamos o domínio das trevas, mas Jesus nos alcançou e nos transportou do domínio das trevas
para o reino do seu Filho amado. Você precisa entender que ou você está no céu ou você está no inferno, mas graças a Deus, porque a obra da cruz nos alcançou e Jesus mudou a nossa história e nos levou para um reino da graça e o reino do amor do seu Filho amado Jesus Cristo. Então você precisa entender que não há zona neutra, não há um meio. E eu quis fazer bem didático para você entender isso. Não há um meio termo. Se você não está no reino do Filho, você está no reino das trevas. E aí, queridos, quando o Senhor nos salvou, e quando o Senhor nos transportou do domínio das trevas para o reino do seu Filho, o Senhor, e foi nos dado pelo Senhor o direito de governo. O que é o direito de governo? O direito de governo diz que nós temos o domínio, nós podemos e nós vivemos assim. Isso foi dado para o homem já desde lá do Jardim do Éden. Lá no Éden foi dado ao homem o domínio, o direito de dominar sobre a terra. Gênesis capítulo de número 1 vai nos mostrar, Gênesis capítulo de número 2 vai nos dizer isso também, em que foi dado ao homem o poder para cuidar e gerenciar no mundo e cuidar da terra. Só que entenda uma coisa, como uma casa que é de propriedade do pai, quem é o dono é o pai, mas por vezes o pai permite que o filho more ali, o filho tem o domínio daquela casa. E eu preciso que você entenda isso para você entender algumas coisas que eu vou te falar daqui a pouco. Há um domínio sobre a minha vida e sobre a sua vida. Nós, quando Adão pecou, ele passou então o governo deste mundo para Satanás. Só que Jesus Cristo veio e nos resgatou deste domínio e nos transportou para o seu domínio, o domínio do Filho amado, do reino amado. O Senhor nos deu domínio, o Senhor nos deu autoridade. Você precisa entender isso. Quando o Senhor nos tira do domínio das trevas e nos leva para o reino do seu Filho amado, o Senhor então nos dá domínio e autoridade. E Mateus 28:18 diz: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. E eu te pergunto, queridos, o texto bíblico é claro, foi-me dada toda a autoridade. Se toda a autoridade foi dada a Jesus, quanta de autoridade foi dada ao inimigo? Vocês têm medo de falar? Vou perguntar de novo. Se toda a autoridade foi dada a Jesus, quanto de autoridade foi dada ao inimigo? Nenhuma, queridos. O diabo não tem autoridade nenhuma. Diz a palavra que nem a chave da sua própria casa ele tem, queridos. Nem a chave da sua própria condenação ele tem. Ele não tem autoridade nenhuma sobre as nossas vidas, porque toda a autoridade nos céus e na terra foi dado ao Cordeiro de Deus, aquele que livra o pecado do mundo, aquele que nos abençoa e aquele que nos transforma. Se toda a autoridade foi dada a Deus, quanto de autoridade o diabo tem? Nenhuma. E se o diabo não tem nenhuma autoridade, então por que ele age nas vidas? Se Satanás não tem nenhuma autoridade, então por que ele age nas vidas? Se ele não tem autoridade? Porque lhe é dado permissão. Ele não tem autoridade, ele não tem o domínio, ele não tem a totalidade do espaço, ele não pode viver isso, mas por permissão é dada. E você precisa entender que esse conceito de legalidade espiritual mostra que o mundo espiritual não atua de forma arbitrária, não, mas ele precisa de uma porta aberta, uma permissão, para que as nossas atitudes em nossa vida é que dão essa permissão.
Você só chegou aqui, só está sentado bonitinho nessa cadeira, com esse ar-condicionado gostoso, e ouvindo a palavra desse pastor, que beira quase a perfeição, de tão lindo que é. Por quê? Porque as portas desta casa foram abertas para você, queridos. Vocês já ficam esperando que eu vou fazer essas piadas. Eu sei que vocês ficam. Eu sei. Mas entenda, você só conseguiu adentrar esse espaço porque alguém chegou aqui de manhã e abriu a porta. A Deja hoje de manhã entrou nesse local e não era permitido a ela entrar, e o alarme disparou. E ela ligou desesperada: o alarme está disparando. E vocês conhecem a Deja disparando o alarme. A Deja disparando o alarme é maior do que o alarme, né? Mas, queridos, por sinal é a Deja que está fazendo o almoço, vai estar muito gostoso. Deja e Norminha estão lá na cozinha. Amém. Queridos, mas ainda não estava liberado para ela entrar, e quando ela entrou, ela não poderia entrar, e a gente foi lá e desarmou o alarme, ela entrou. Você só entrou porque as portas foram abertas. Você precisa entender que esse conceito de legalidade espiritual diz que as nossas ações físicas e emocionais são determinantes para que as forças espirituais atuem na nossa vida. E entender essa dinâmica traz um empoderamento e a responsabilidade sobre o meu coração e sobre o seu coração, para entender que nós somos responsáveis por aquilo que nós estamos vivendo. E, queridos, deixa eu te falar uma coisa: o evangelho de Jesus é um evangelho de autorresponsabilidade. O evangelho de Jesus é um evangelho de autorresponsabilidade. Mas entenda uma coisa: só dá permissão para entrar quem tem o domínio do local. Às vezes você não tem a propriedade, mas você tem o domínio. Às vezes você não é o dono, mas você tem o domínio daquilo ali. O que eu estou querendo te falar, queridos? Que Jesus, Ele é o dono da tua vida. Só que as suas escolhas definirão o ambiente que está sob seu domínio. As suas escolhas definirão o ambiente que está sob seu domínio. Eu posso ter propriedade de uma casa, mas se eu deixo o meu filho ficar naquele domínio, e ele vai lá e convida um monte de gente e faz uma maior bagunça lá, ele vai mudar o ambiente, mesmo isso sendo meu. Eu estou falando isso para você de forma muito clara, para que você entenda: Deus é o dono da sua vida. Deus é o dono, o proprietário da minha vida e da sua vida, mas o domínio das nossas ações estão conosco, e nós vamos determinar o ambiente que nós estamos vivendo. Gálatas 2:20 diz: a vida, não, já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim, e a vida que agora eu vivo no corpo, eu vivo-a na fé no Filho de Deus que me amou por mim. Olha, já minha vida já não é minha, mas a vida é de Jesus, mas eu continuo vivendo essa vida. E se eu continuo vivendo essa vida, eu sou responsável por aquilo que acontece na minha vida. O diabo, ele é um ilegal nas nossas vidas. O diabo, ele não tem autoridade sobre nós, mas ele precisa de permissão para agir na nossa vida. É assim desde o Éden. Ele só age hoje na terra porque Adão deu permissão. Ele é um ilegítimo. Ele não pode agir sobre as nossas casas, sobre os nossos filhos, sobre as nossas posses. Mas determinadas coisas que vivemos dá a ele legalidade e a permissão, tornando ele um legítimo morador, tornando ele um legítimo morador daquela habitação. Tem alguns momentos que às vezes a gente fala: Satanás é intruso. O problema é que é intruso quem invade a porta, mas quem entra por ela não é um intruso, foi permitido. E você precisa botar isso na sua cabeça. Você precisa entender que Satanás por vezes quer essa permissão. E aí, eu preciso te conceituar a diferença entre possessão maligna e atuação ou influência maligna. Possesso é quando você está possuído, literalmente, pelo maligno. Possuído, ele tem você é dele, faz o que ele quer, da forma como ele deseja.
é um escravo dele. Isso é possuído. Entenda uma coisa, crente não fica possesso. Se está possesso é porque o Espírito Santo não habita nele, porque o diabo não pode invadir onde Cristo tem o governo, queridos. Você está entendendo? Eu vou te repetir. Crente não fica possesso. Se está possesso é porque não tem o Espírito Santo. O diabo não pode invadir onde Cristo tem o governo. E entenda, possessão é isso, mas a atuação é diferente disso. A atuação é a ação do inferno na vida, no ambiente, ou até mesmo pela vida do crente. Um exemplo disso é Pedro. Pedro era salvo, irmãos, mas Jesus olha para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás, tu não tens parte com isso. Por vezes, nós damos lugar ao inferno e nós permitimos que Satanás atue com legalidade na nossa vida. Atuando na nossa vida não significa que nós estamos possessos, mas significa que nós estamos dando legalidade para ele atuar no nosso ambiente, queridos. O diabo não pode invadir onde Cristo tem o governo. Você precisa entender isso. Só que por vezes você quer expulsar o demônio. E eu falei isso semana passada, você quer expulsar o demônio com a sua boca, mas você está dando legalidade para ele. E aí tem alguns momentos que a gente vai botar para fora o diabo, e ele literalmente diz: não, eu tenho permissão para estar aqui. Me foi permitido estar aqui. O inimigo precisa dessa legalidade para agir, e essa legalidade nós chamamos de portas, de brechas, de fissuras na nossa vida. Só que entenda uma coisa, seja talvez por hábitos, objetos, palavras, alianças erradas, isso tudo se torna pontos de entrada para a atuação do maligno nas nossas vidas, casa e família. Então o conceito de portas espirituais, ou literalmente legalidades, ou portas de entradas para a nossa vida, nós precisamos entender que isso atua no reino espiritual. Nós temos dois exemplos disso, um bom e um ruim. O ruim é quando o Senhor olha para Caim e diz: Caim, por que você está furioso? Porque se transtornou o seu rosto. Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Satanás está na tua porta, batendo no teu coração, Caim. Cabe você dominar sobre isso. Cabe você dizer: não, aqui não, você aqui não entra. Mas Jesus, falando em Apocalipse 3:20, diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus está falando: olha, eu estou à porta, eu estou batendo. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo literalmente te mostrar que o mundo espiritual se move por permissões. Ou você permite a bênção, ou você vai permitir a maldição, queridos. Deuteronômio capítulo de número 30 diz: eis que ponho diante de vós o bem e o mal, a bênção e a maldição. Caibam vocês escolherem a vida para que vivam vocês e seus filhos. O inimigo vai criar sempre uma estratégia para você abrir uma porta, queridos. O trabalho de Satanás é criar estratégias para que abra uma porta. E aí você precisa lembrar de Balaão. Pastor, não sei quem foi Balaão. Balaão foi um profeta contratado por Balaque para amaldiçoar o povo de Israel. Para amaldiçoar o povo de Israel. E chega no meio lá, Balaão vai para amaldiçoar o povo de Israel, e ele não consegue amaldiçoar. E ele diz, ele mesmo expressa para Balaque a seguinte coisa: como eu posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoou? Eu não tenho como fazer isso. Entenda uma coisa: crente não fica enfeitiçado, queridos. Crente não fica macumbado. Ai meu Deus, eu tenho medo de macumba. Irmãos, feitiço não pega em crente. Aí eu vejo uns crentes passando perto de despacho: com licença, com licença, com licença.
vai se converter em nome de Jesus. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Será que nós não entendemos que a autoridade que está em nós é maior do que qualquer outra coisa? Crente não fica enfeitiçado. Mas se você for ver, Balaão dá um conselho para Balaque, para que uma porta seja aberta, para que Satanás atue no meio daquele povo. E a maior maldição que você pode viver não é que alguém pronuncie, mas é a que você abre para que Satanás entre na sua casa. E Balaão então vira para ele e fala: olha, você quer amaldiçoar esse povo? Dá umas mulherzinhas bonitas lá para eles, umas mulheres aí sem princípio, para eles se perderem com elas. E diz, Números capítulo de número 31, verso de número 16, e foram eles que seguiram o conselho, foram elas que seguiram o conselho de Balaão e levaram a Israel a serem fiel ao Senhor na casa de Peor, de modo que uma praga feriu a comunidade do Senhor, a comunidade de Israel. Por quê? Porque Satanás falou: eu vou abrir uma brecha. E abriu uma brecha. Então entenda, Satanás sempre vai tentar uma estratégia para abrir uma porta. Balaão foi esse profeta contratado para isso. E deixa eu te falar uma coisa, e escuta o que eu vou te falar: cuidado com os profetas contratados para profetizar para você. Cuidado. É por causa deles e é por meio deles que a porta da iniquidade vai se abrir sobre a sua vida, queridos. Não, pastor, eu nunca contratei profeta para profetizar para mim. Será que não? Só porque o profeta lá fala meia dúzia de coisa que você gosta, aí você dá uma oferta, chama para jantar, leva para fazer umas coisas. Não, vem aqui em casa, eu vou fazer uma jantinha para você. Cuidado, quem contrata profeta abre porta para iniquidade, queridos. Quem contrata profeta abre portas para iniquidade. Esses profetas que falam pelo ego, pelo Deus do prazer, pelo Deus da vontade, são através dele que a iniquidade vai entrar na tua vida, porque talvez você esteja em pecado e ele está virando para você e está falando: Deus está te aprovando. Queridos, Deus não vai abençoar uma obra imunda. Deus não vai abençoar uma obra podre. E se você está procurando para si doutores e profetas, como diz 2 Timóteo, porque chegarão os dias que não suportarão a sã doutrina, mas procurarão para si aquilo que desejam ouvir. Você está pagando pelo profeta, e profeta pago é profeta que se vende por dinheiro qualquer, e profeta pago é o profeta que abre a porta da iniquidade. Aleluia. Tem pessoas que contratam profetas de acordo com as suas conveniências e vivem vivendo a porta da iniquidade. Cuidado, cuidado. Nós precisamos entender que nós temos portas de legalidade para atuação na nossa vida. E antes de eu te falar de algumas portas de legalidade que nós abrimos, deixa eu te falar alguma coisa. Nós precisamos ter equilíbrio e entender o que é do corpo, o que é da alma e o que é do espírito. Porque, queridos, nem tudo é espiritual. Tudo se discerne espiritualmente, mas nem tudo é espiritual. Tem coisas que é do corpo. Se você está doente, você ficou doente, você vai lá, toma um remédio, você vai ficar curado. Isso era do corpo, e faz parte, queridos. Só fica doente quem está vivo, só fica cansado quem está vivo. Não quer sentir dor na cabeça, no joelho, na perna, na coluna. Ali no cemitério de Sobradinho tem um cado lá que não está sentindo mais dor nenhuma. Só está sentindo dor quem está vivo. Se você toma um remédio e aquilo cura, era do corpo, queridos. Era do corpo. Se você toma um remédio e aquilo cura,
Mas daqui a pouco você está de novo, e daqui a pouco você está de novo, e daqui a pouco você está de novo, e a sua casa está num ciclo de doença, e nunca para, e por mais que você faça tudo, está sempre doente, está sempre com problema, está sempre com coisa, você precisa prestar atenção, se você não está dando uma abertura de legalidade espiritual. Queridos, ficar triste, nós ficamos, faz parte de quem nós somos, é natural, nós ficamos tristes. E por vezes, até mesmo, olha, entenda, eu não estou aqui querendo te dizer que é aceitável e que você precisa aceitar que às vezes você esteja depressivo ou ansioso. Não é isso que eu estou aqui falando, mas depressão e ansiedade é uma doença, como você pega uma gripe. Só que se você tem uma depressão, e aí você tratou e essa depressão é recorrente, isso está afundando, e aí está te levando para o suicídio, para a morte, queridos, isso já não é mais algo natural, isso já é algo espiritual, e você precisa, porque a obra de Satanás sempre será a morte, queridos, porque Satanás veio para matar, roubar e destruir. Então a gente precisa entender isso, porque tem coisas que nós vamos tratar de forma física, de forma natural, e tem coisas que nós vamos tratar de forma espiritual, e nós temos algumas portas de legalidade, de atuação para as nossas vidas, e primeiro é em você. Eu quero falar primeiro das portas de legalidade que você abre para você mesmo, no seu corpo. Pastora Tânia Tereza, e eu tenho algumas ressalvas de algumas coisas às vezes que ela fala, mas de uma forma muito direta, essa frase dela para mim é bem interessante. Ela diz a seguinte coisa: o demônio, ele entra pelos buracos. O demônio entra pelos buracos, pelos olhos, pelos ouvidos, pelo nariz, pela boca e pela parte sexual. Queridos, entenda uma coisa: o contato com as coisas das trevas contamina você. Os contatos com essas coisas abrem brechas no mundo espiritual. E entenda, você não está imune a uma ação demoníaca, você não está imune a uma ação, uma atuação do inferno na sua vida, se você abrir legalidades para eles. Nós precisamos filtrar tudo aquilo que ouvimos, que pensamos, que falamos, que sentimos, que cheiramos, para que literalmente o nosso coração não se encha da maldade do inferno. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque ele produz as saídas da vida. Então, cuidado com que você alimenta os seus sentidos. Cuidado, porque por eles que o seu espírito é moldado. Cuidado. Você às vezes vê coisas que Deus não quer que você veja. Desde pornografia, desde coisas ruins, desde maldades, desde coisas que não sejam interessantes. Salmo de número 101, versículo de número 3 diz: não porei coisa má diante dos meus olhos, odeio a obra daqueles que se desviam e não se me pegaram a mim. Querido, cuidado com o que você está vendo, cuidado com o que você está botando a sua família para ver. Eu falei que semana passada, tem gente que senta para ver invocação do mal dentro de casa. Crente não vê filme de terror, irmãos. Ah, pastor, é muito radical. Crente não vê filme de terror. Você não sabe o que foi ali consagrado. Tem determinadas coisas que nós não vemos. O apóstolo Paulo me diz: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Nem tudo me convém, e nós precisamos parar de querer ficar fazendo concessão para o inferno e abrindo brechas para o inferno. Nós temos que ter cuidado com o que nós estamos vendo. Se teu olho te faz pecar, diz Jesus, arranca-o e lança fora. Se você não consegue ir para a academia sem desejar o corpo de outras mulheres, não vá para a academia, engorda, vai correr no parque, vai correr no cemitério, faz alguma coisa, mas em nome de Jesus, fecha a brecha, queridos. Fecha a brecha. Se os teus olhos só conseguem enxergar o mal e viver o mal, fecha a brecha. Você precisa ter consciência disso. E deixa eu te falar uma coisa: a sua visão só depende de você e de mais ninguém.
Por mais que tenham umas mulheres que tentem condicionar a visão dos seus maridos, elas não conseguem, porque elas não estão todo o tempo. Então você precisa entender que o que você está abrindo está moldando o seu espírito, está dando legalidade para Satanás. Você precisa entender que você precisa tomar cuidado com o que você escuta, o que você está escutando. Músicas carregadas. Eu falei que semana passada tem umas músicas, irmãos, que não dá, e eu não vou nem entrar naquela questão aqui que crente escuta música secular, não escuta música secular, não estou falando disso aí não. Até porque você precisa ser maduro o suficiente para saber discernir isso. Mas cara, tem músicas que não dá para você ouvir. Tem música de crente que não dá para ouvir, queridos. Que parece que o cara foi endemoniado, escreveu aquilo possesso. Parecia que estava possuído por um espírito demoníaco, escreveu aquela música. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando me vê na bênção vão se arrepender. Meu Deus, que quanto ódio, raiva, rancor, amargura, e você está botando aquilo no teu ouvido. A fé vem pelo ouvir, diz a palavra. Da mesma forma que se você também colocar coisas ruins para você ouvir, você vai dar legalidade para o inferno. Cuidado com o que você escuta. Cuidado com o que você escuta. Tem músicas que você escuta secularmente, que talvez você fale assim, não tem problema nenhum. E eu falei aqui semana passada da cultura do não tem nada a ver, e não vou entrar nesse mérito. Mas às vezes você fala, vai ver qual o espírito que aquela música foi consagrada. Vai ver qual o espírito aquela música foi consagrada. E você quer fazer uma coisa? Faz o seguinte: pastor, eu quero saber se essa música que eu estou ouvindo, Deus, eu posso ouvir ou não posso ouvir. Pega Jesus para fazer o seguinte: Senhor, o Espírito que atua através dessa música, permita ele atuar na minha vida durante uma semana. Aí você vai ver. Ah, queridos, tem coisa melhor. Tudo que é santo, tudo que é justo, tudo que é puro, e se há algum louvor nisso, pensais, diz a palavra de Deus. Tem coisa que não vai te trazer edificação nenhuma. Cuidado com os conselhos que você está ouvindo. Cuidado com os conselhos que as pessoas vêm falar com você. Cuidado para quem você está emprestando o seu ouvido. Talvez você esteja emprestando ouvidos para as pessoas destinarem ódio, para as pessoas às vezes abrirem a boca para serem desleais. Talvez você esteja emprestando o seu ouvido para ficar ouvindo lamentação e reclamação de uma pessoa que está adulterando e destruindo a família. Cuidado. Pastor, mas eu preciso ouvir. Você não precisa ouvir, você precisa se posicionar. Porque aquilo que você está permitindo entrar em você está dando legalidade, moldando a sua vida. Cuidado com o que você fala. O que falamos dá permissão para o inferno atuar nas nossas vidas. Quando nós trazemos palavras de dúvidas, palavras de reclamação, palavras de murmuração, tem pessoas que não conseguem passar um dia sem murmurar, queridos, porque a sua vida é um altar de adoração à murmuração, reclama de tudo, reclama de todo mundo, ninguém está bom, nada está legal, nada está perfeito, está tudo sempre muito ruim. Você está abrindo portas de ilegalidade na sua vida, para a atuação do inferno, porque você está adorando aos problemas e ao caos, queridos. Cuidado com o que você fala. Palavras de maldição, que você diz para os teus filhos: esses meninos não prestam, eles não fazem nada direito, você não sabe arrumar nenhuma cama, você não vai fazer nada na vida desse jeito. Você está dando pontos de legalidade para Satanás na tua casa. Crentes que a palavra não vale o que o cachorro faz no quintal. O que o toro, o meu cachorro, faz no quintal lá em casa, às vezes tem mais valor do que a palavra de uns crentes. Por quê? Porque o crente mente. A palavra de Deus diz que a palavra do crente é sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência do maligno. Palavras duplas. Você fala uma coisa hoje e não sustenta.
Mentiroso usa de pequenas estratagemas e estratégias para levar a pessoa à confusão, achando que está abafando. Isso é mentira. Você está dando legalidade para o inferno. E deixa eu te falar uma coisa: você que usa da mentira, você está confessando que Satanás é o teu pai, porque a palavra de Deus diz que o pai da mentira é Satanás. E aí a gente quer vir para o culto e falar: Jesus me abençoa, mas somos filhos de Satanás, porque o pai da mentira é o inferno. Crente que fala palavrão, irmãos, pelo amor do pai, pelo amor do pai. Não, pastor, é força de expressão. Então inventa outra força de expressão que não seja palavrão. Mas como diz a palavra, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Eu não posso usar os termos que às vezes eu vejo alguns crentes usando, mas não faz sentido você usar esses termos, nem por força de expressão. Se Jesus Cristo está em você, o seu linguajar é novo e transformado pelo Espírito. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Você tem que tomar cuidado com o que você está falando. Não tem como você ter palavras de murmuração, maldição, palavras de mentira. Não tem como você ficar saindo cheirando qualquer coisa. Ei, queridos, às vezes nós negligenciamos o olfato, mas às vezes nós damos legalidade para Satanás através daquilo aonde nós estamos cheirando, literalmente, drogas e possuindo qualquer coisa. Mas também, como diz o ditado, às vezes nós estamos enfiando o nosso nariz onde nós não fomos chamados. Você não pode dar legalidade para o inferno para isso. E aí, eu preciso te falar sobre relação sexual. Relação sexual é outro ponto de atuação do inferno. Fornicação, sexo antes do casamento, adultério, imoralidade sexual no contexto geral, prostituição. E deixa eu te falar uma coisa: prostituição não é só da mulher que está lá no Conic de noite se vendendo por R$150 à noite, não. Prostituição às vezes passa de você, quando libera seu corpo só para ganhar alguma coisa do seu marido. Tem mulheres se prostituindo com o próprio marido. Se não fizer o que eu quero, aqui também não tem. Isso é prostituição, queridos. E aí você está querendo que Deus te abençoe, mas você está se comportando como uma prostituta. Incesto, práticas homossexuais, bestialidade ou zoofilia, que é sexo com animais, luxúria, e eu falei aqui semana passada sobre luxúria, sobre você se arrumar para que homens e mulheres que desejem. Você está adorando ao Deus da luxúria e não ao Todo-Poderoso. Pornografia, traição e até mesmo traição emocional, porque a gente agora entrou nesse contexto. Hoje, mensagens que a gente às vezes acha inocentes, mas que são mandadas com segundas intenções. Isso é traição, queridos. Abuso sexual dentro e fora do casamento. E deixa eu te falar uma coisa: você está abrindo legalidade para o inferno. Deixa eu falar só uma palavra de uma forma específica para aquelas pessoas que sofreram abuso na vida. Você entenda, você não pecou, pecaram contra você e pecaram contra seu corpo, mas você precisa de ajuda para que você seja curado ou curada dos efeitos disso. Jesus está pronto para te curar. Você não precisa literalmente arrombar uma porta, mas você não precisa deixar Satanás adentrar por ela, porque a cura para você, o Espírito Santo cura todas as coisas. E eu posso te falar isso porque a mulher com quem eu estou casado há 20 anos, 22 anos, ela sofreu disso. E um dia ela se permitiu ser curada pelo Espírito Santo. E eu, como marido, pude ministrar a cura sobre a vida dela. Então você não é o que fizeram a você. Você é muito mais do que isso. Feche essa brecha.
porque senão Satanás vai querer encontrar legalidade por isso. Sexo, por vezes usado como uma forma de culto, sexo grupal. Não, pastor, mas é consentido. Dentro das quatro paredes tudo pode, a mulher permitiu também. Dentro das quatro paredes tudo pode, assinado Satanás. Cuidado, não abra legalidade, pastor. Eu não sei como fazer, pastor. A palavra de Deus diz: fuja da imoralidade sexual, porque todos os outros pecados que alguém cometeu fora do corpo, os comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o próprio corpo. Acaso não sabem vocês que vocês são santuários do Espírito e que o Espírito Santo habita em vocês? Você precisa tomar cuidado. Pastor, eu não sei o que fazer. Pergunta para o Espírito Santo. Pergunta para Jesus se a sua sexualidade está sarada nele. Pergunta para Jesus, queridos, nós temos desejos sexuais e isso não é ruim. Jesus nos deu isso, queridos, isso é bom. Louvado seja Deus por isso. Abençoado seja o sexo no casamento. Louvado seja o Senhor por isso. Que bom que Jesus inventou isso. Aleluia. Mas a gente precisa entender que nós estamos em Jesus, numa nova vida. As velhas práticas já passaram e o Senhor fez tudo novo. Nós precisamos fechar as portas. E além de todas essas questões em relação a você, eu preciso dizer que você precisa tomar muito cuidado com o que você toma nas suas mãos e aonde você coloca seus pés. Cuidado com os ambientes que você frequenta. Se Jesus não está ali, você também não pode estar. É inevitável que você se suje ao passar no chiqueiro, queridos. É inevitável que você se suje ao passear no chiqueiro. Tem lugares que você não deveria estar. Ai, pastor, mas aí eu vou ser menor do que os outros. Não, queridos, você precisa se posicionar e ser diferente. Eu já ouvi pessoas virando para mim falando assim: eu vou em tal lugar. Beleza, eu vou contigo. Não, pastor, o senhor não pode não. Esse lugar não é para o senhor não. Eu falei: como assim? Não é para mim? Ué, se não é para mim, também não é para você. Eu não sou menor do que ninguém. A mesma responsabilidade que é sobre mim é sobre você. Se Jesus não está naquele lugar, eu não posso estar e nem você pode estar. Você está me entendendo, queridos? Quem está me entendendo aqui? O problema é que nós queremos andar em lugares que Jesus não anda. Tem lugares que Jesus não anda, queridos. Tem lugares que Jesus não anda. Tem mesas que Jesus não senta. Tem mesas que Jesus não senta. Irmãos, mesa, você pode não perceber, mas mesa literalmente é um altar. Por isso que uma boa parte do ministério de Jesus foi feito nas mesas. Mesa é um altar. Sabe por quê? Porque mesas literalmente tem ali pessoas, tem sacrifícios, tem entregas, tem uma série de coisas. E tem mesas em que nós estamos sentando, que são verdadeiros rituais disfarçados para uma aliança com o inferno. Tem deuses, pessoas que se acham, tem sacrifícios, pessoas que são oferecidas em sacrifício na mesa, e tem pessoas adoradoras. Cuidado com as mesas onde você senta, veja bem por onde anda, os seus passos serão seguros se você entender isso. Provérbios 4:26. Você precisa tomar cuidado. Você precisa tomar cuidado com mesas que você senta. Todo crente precisa pedir discernimento de espírito. Jesus, o Senhor está sentando aqui? O Senhor quer que eu viva aqui? E meu irmão, se o Espírito Santo, como diz Colossenses, ele que é o árbitro do nosso coração, te incomodar, saia. Cuidado. Pontos de legalidade na sua casa. Minha casa, quem faz as regras é Jesus. Você está entendendo, queridos? Quem precisa ditar as regras na sua casa é Jesus. Não são as ideologias, não são as amizades, não são o companheirismo. Quem precisa ditar as regras da sua casa é Jesus. Escuta isso, crente. Escuta isso. Nós fazemos condescendência para pecados, às vezes, na nossa casa, ou com mais obras na nossa casa. Sabe por quê? Porque nós não queremos desagradar o parente. Nós não queremos desagradar o parente. Muitos querem forçar uma barra conosco.
e querem forçar uma barra para nossa casa, mas nós, quando chegamos lá na casa deles, eles mantêm a cultura deles, e eles não se adaptam porque um crente chegou. Por que nós temos que adaptar na nossa casa se um ímpio chega? Se quando nós pisamos na casa do ímpio, eles não se adaptam porque a gente chegou. E sabe o que eu estou te falando? Você às vezes permitir que determinadas coisas que você não viva quando tiver alguém na sua casa que seja ímpio. Pastor, mas vão me chamar de careta. Você precisa entender, ou você se constitui amigo de Deus e inimigo do mundo, ou amigo do mundo e inimigo de Deus. A gente não pode ficar jogando pelo empate. Aí eu preciso ter bebida alcoólica na minha festinha, porque eu tenho parente que bebe. Eu preciso botar um funk do inferno, porque eu tenho um parente que gosta de funk. Não, queridos. Minha casa, a regra de Jesus. A regra de Jesus. E, queridos, a Bíblia é o nosso manual de regra de fé e prática. 2 João, capítulo de número 1, versículo de número 10, diz: se alguém chega a vocês e não trouxer esse ensino, qual é esse ensino? O ensino de Cristo, esse que eu estou falando, não recebam em casa, nem o saúdem, pois quem saúda torna-se participante das suas obras malignas. Cuidado com quem você está botando dentro da sua casa. Cuidado com a pessoa que você está botando lá para ficar namorando os pecados. Cuidado. Não saúdam porque você está fazendo parte disso. Você está fazendo parte disso. Tiago, capítulo de número 3, vai te dizer que se você abriga no coração a amargura, a inveja, a ambição egoísta, esse tipo de sabedoria não vem de Deus, vem do inferno, é demoníaca. E a palavra de Deus diz que onde há inveja e ambição egoísta, há confusão e toda espécie de males. Uma pessoa que desonra a tua casa com roupas de luxúria, andando com um shortinho, mostrando polpa de bunda para quem quer que seja, e você acha normal. Ah, mas é minha irmã. Não, na minha casa as regras é de Jesus. Nós precisamos, queridos, a maldita teologia do politicamente correto precisa acabar no nosso meio. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo uns crentes raros, uns crentes qualquer coisa, e nós estamos esquecendo que nós somos sal da terra e luz do mundo, queridos. Nós precisamos andar agora. Pastor, mas vão me chamar de radical, de fanático, de tudo isso, chamaram Jesus de endemoniado, e você está preocupado com isso? Você precisa entender que se você não der um basta nisso, Satanás vai continuar encontrando pontos de atuação na sua casa. Você precisa entender que você dá pontos de legalidade para Satanás nos seus negócios, usando práticas desonestas nos teus empreendimentos. Seus negócios precisam refletir a presença do Senhor. Você faz negócio com mentira, com suborno, com ganância, com avareza, com injustiça, atrasa salário de funcionário, sonega imposto, adultera contrato, quer dar um jeitinho. Ei, queridos, quer manipular a verdade, promete e não cumpre, tenta mentir para se proteger, manipula com meias verdades. Você está dando legalidade para o inferno. Levítico 19:35 diz: não cometam injustiça alguma em medidas de comprimento e de peso de quantidade. Usem balanças honestas, pesos honestos, uma medida de cereal honesta, uma medida de líquido honesta. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. E sabe por que eu gosto dessa frase? Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Porque por vezes nós usamos isso, essas estratégias, porque a gente fala assim: mas não vai dar, vai faltar, se eu não sonegar, se eu não passar aqui, se eu não fizer um negócio vai dar errado. Ei, você precisa entender o Deus que você serve, crente. Porque quando você está no controle, você está precisando fazer as coisas erradas, dá o controle para Jesus e deixa que Ele faça.
Tiago 5,4 diz: vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram seus campos e que por vocês foi retido com fraude. Eles, os funcionários, estão clamando contra vocês. Ah, queridos, eu morro de vergonha quando eu vejo uns empresários que falam que são de Jesus, e aí os funcionários falam que o salário está atrasado, não pagou em dia, deu uma série de coisas. Em nome de Jesus, fecha a legalidade. Aí você quer prosperar, você está confiando que se fizer o L, ou se fizer o L, que é tudo a mesma coisa, como eu falei semana passada, né? Tudo a mesma coisa, ó. Mesma coisa. Você está confiando nesses caras. Você está confiando nesses caras e está esquecendo que Ele, o Senhor, é o nosso Deus. Na vida financeira, às vezes você não percebe, mas Satanás às vezes está atuando na sua vida financeira. Por quê? Porque você tem espírito de miséria e de avareza. Espírito de miséria. Você quer tirar o máximo de proveito e de vantagem dos outros. Ah, irmãos, tem umas pessoas que a gente convida e a gente vai fazer um churrasco. Cada um traz um negócio. Aí ela traz 1 quilo. Quando ela vai embora com 3. Vai entender um negócio desse? A pessoa traz 1. Ah, não usaram o meu 1. Aí ela pega 1 e ainda leva outros. Isso é espírito de miséria, irmãos. Você quer para você. Isso é espírito de miséria. Você está dando legalidade para o inferno. Finanças, dívidas não tratadas. Irmãos, às vezes eu sei, a gente pode passar por um momento de dificuldade. A gente pode passar por um momento de dificuldade, mas o que você tratou, cumpra. Cumpra aquilo que você tratou. Eu vou te pagar nessa condição, então pague nessa condição. E se não puder pagar nessa condição, avise. Mas faça. Aí você pega o dízimo e oferta que é para o Senhor, e que não é seu, é do Senhor. E aí você quer fazer alguma coisa com ele. E quer que o Senhor te abençoe, e você está dando legalidade para o inferno. No seu trabalho, você que respeita o chefe, faz atrasos intencionais, desonra o nome de Jesus, é crente, mas serve de qualquer maneira, murmura contra o seu trabalho, amaldiçoa o local que está alimentando a tua casa. Você está abrindo legalidade para o inferno. A quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas, outros retêm o que deviam dar e caem na pobreza. E eu caminho para o final para dizer a seguinte coisa: cada item acima não é para te gerar medo do que eu falei, mas é para você ter discernimento e para que o Senhor traque no teu coração. E eu terminar falando como você faz para fechar essas portas. Como você faz para fechar essas portas? Porque você precisa blindar a sua vida e receber cura. Precisa haver cura sobre isso. E sabe por que eu fico feliz? Porque 1 João 3 me diz que ele veio. 1 João 3,8 diz: ele veio para isso, o Filho de Deus se manifestou, sabe para quê? Para destruir as obras do diabo, queridos. Para fechar as portas de legalidade. Primeira coisa que você precisa entender: se você quer receber cura, para fechar essas portas, primeira coisa, você precisa vigiar. Você precisa estar atento. Você precisa estar atento. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Você precisa se atentar a esses pontos de legalidade e fechar isso na sua vida. Você precisa vigiar. Você precisa prestar atenção. 1 Pedro diz: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o vosso adversário, anda ao redor como um leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Ele só precisa de uma oportunidade para voar em cima de você. Você precisa estar atento, você precisa vigiar. Segunda coisa, você precisa reconhecer as portas que você está abrindo. Preste atenção. Reconheça as portas que você está abrindo. E portas têm nome, queridos. Pornografia, pactos errados, fofoca, murmuração, relacionamento sexual fora da vontade de Deus, tem nome. Então identifique isso e faça a pergunta: cara, quando isso começou na minha vida?
Por que essa situação precedeu a esse problema? Quais são esses tipos de objetos que eu tenho aqui que estão me fazendo mal? Qual foi o hábito que eu comecei a viver e isso começou a fazer na minha vida? Pastor John Maxwell, eu citei essa mesma frase semana passada e trouxe de propósito essa semana. Aquilo que você não confronta, você autoriza. Se você não confronta esse tipo de espírito na sua casa, você vai autorizar isso na sua casa. Você precisa confrontar isso. Reconheça quais são as portas que você está abrindo. Reconheça. Cara, eu estou abrindo portas aqui que eu não deveria. Eu estou dando permissão e legalidade para o inferno e eu não deveria. Você precisa reconhecer. Terceira coisa, você precisa se arrepender de verdade. Arrepender. Charles Spurgeon disse: o arrependimento real não é apenas dizer me perdoa, mas é mudar de direção. É mudar de direção, é não fazer mais, é deixar de viver aquilo. Ou, se a legalidade que você dava era por não fazer, é começar a fazer algo. Mas encerre hoje, em nome de Jesus. Quarto ponto, para que você literalmente viva essa liberdade: confesse. Confesse. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Traga à luz a legalidade que você está. Ore e declare cancelando a brecha do inferno. Mas cuidado, preste atenção. Você precisa confessar para Deus e para alguém, como diz a palavra. Só que cuidado com quem você vai confessar. Cuidado. Tem pessoas que estão com o coração piores do que o seu. Não confesse para essas pessoas. Tem pessoas que você vai confessar o pecado e ela vai virar para você e vai falar assim: é isso mesmo, continua desse jeito. A desculpa que você está dando para continuar perpetuando o pecado é aonde Satanás está te ninando e está continuando atuando na tua vida. Confesse, confesse. A confissão feita por uma pessoa confiável e para Deus é uma ferramenta essencial para romper ciclos de pecado e abrir caminho para a cura. Eu tenho homens aqui que chegaram já para mim e falaram assim: pastor, eu preciso conversar contigo. Eu diga, eu tenho um problema com pornografia. Eu falei: amém, vamos orar agora sobre isso. E nós oramos. E porque ele confessou e ele abriu o coração, foi curado. Está vivendo em processo de cura. Está sendo transformado porque confessou. E você às vezes não quer fazer. E você às vezes não quer confessar. Portanto, confesse os seus pecados. Problemas que não confessamos podem virar grandes tragédias na nossa vida, queridos. E Provérbios 28:13 diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. É Bíblia, queridos. É Bíblia. E essa mensagem aqui, se você não gosta de Bíblia, você não gosta dessa mensagem, porque isso aqui não é alimento com aguinha com açúcar, não, queridos. Isso é alimento para a tua alma, queridos. Confesse. Abra o coração. Busque cura. Tem líderes aí dispostos a ouvir você e te ajudar. Esse processo que ajuda a fechar brechas. Esse processo que ajuda a fechar as brechas e impedir a legalidade do inferno na tua vida. E quinto ponto, você precisa revogar a legalidade dada. O grande exemplo para mim desse princípio que eu estou te falando é Colossenses 2,14. A dívida que tinha contra mim e contra você, a acusação que havia contra mim e contra você, a legalidade que o inferno tinha na minha vida e na sua vida, dada por Adão, diz a palavra, ele cancelou a escrita da dívida que consistia nessas ordenanças que nos eram contrárias. Ele a removeu pregando na cruz e tendo despojado o poder das autoridades e fez delas espetáculo público, porque Jesus revogou a atuação do inferno na nossa vida. Revogue, queridos,
Quebre vínculos. Talvez você se deitou na cama com vários homens. Quebre os vínculos de alma que você fez. Talvez você proferiu palavras de maldição na sua casa, contra sua mulher, contra seus filhos. Recolha essas palavras no reino espiritual. Recolha. Use linguagem concreta mesmo. Eu anulo a legalidade que eu dei por tal coisa. Eu fiz tal coisa que deu atuação do inferno na minha vida financeira. Eu dei atuação, eu dei legalidade para o inferno na minha vida sexual. Quando eu me deitei com tal pessoa, eu cancelo agora na autoridade do nome de Jesus. Eu cancelo agora na autoridade do nome de Jesus. Eu cancelo. Queridos, eu quero dar uma palavra especial para os homens aqui nessa manhã. O papel do homem como líder e protetor da família é fundamental para a saúde espiritual e emocional do lar. A negligência desse papel como homem tem abrido brechas para o inimigo. E enquanto a liderança dos homens nas famílias não entenderem isso, a sua casa e seus filhos vão estar à mercê do inferno. Deus chamou Adão e disse: olha, você é a referência da sua casa, você é o cabeça, você é o guardião do jardim, você é o cara para se posicionar. Se Eva chega para o seu marido Adão e olha para ele e fala assim: ei Adão, olha aqui, ó, come aqui do fruto, e ele diz: ei, quem que deu isso aí? Foi a serpente. Ei mulher, vamos parar com esse negócio, isso aqui não vai acontecer. Jesus mandou guardar isso aqui. Jesus mandou a gente proteger isso aqui. A sua ausência, entenda, homens, em nome de Jesus, eu quero que você escute isso, na autoridade do nome de Jesus. A sua ausência de paternidade tem trazido grandes feridas e está liberando o inferno para atuar na vida dos teus filhos, queridos. Teus filhos estão sendo dominados pela dor e a frustração trazida pelo inferno. Mas não, em nome de Jesus, homens, eu quero liberar essa palavra sobre vocês, na autoridade do nome de Jesus, como sacerdócio sobre vocês, que em nome de Jesus, seja liberado sobre a vida de vocês uma graça do Senhor e uma paternidade espiritual, que vocês se levantem como sacerdotes na casa de vocês e oriente, guarde e impulsione a sua mulher e seus filhos. Mas que você se levante e diga: eu sou o guardião dessa casa, na autoridade do nome de Jesus, eu sou o sacerdote desse lar. Eu sou o sacerdote desse lar. E por fim, expulsai os demônios. Vigiai, reconhecei, arrepender, confessar, revogar. E expulsai os demônios. Expulsai os demônios. Mateus 10 diz: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos e expulsai os demônios. De graça recebei, de graças dai. O que Jesus está falando é: na sua autoridade, se levante a autoridade. Irmãos, nenhum cachorro entra na nossa casa e a gente vai lá e fala: sai daí, sai. Se for um cachorro feroz, você vai pegar uma vassoura, alguma coisa, um pau, e vai para cima dele, e vai botar ele para fora da sua casa. Por que para o inferno você está por vezes, falando: não, vou botar uns colinhos aqui. Colinho de fogo só serve para movimentar o teu coração, mas não serve para expulsar o demônio. O que expulsa o demônio é a autoridade do nome de Jesus, queridos. Expulsai os demônios. Expulsai os demônios. Expulsar os demônios. A palavra de Deus diz: resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Mas entenda uma coisa: a autoridade não vem para quem conhece, a autoridade vem para quem se submete. Vou te repetir: a autoridade não vem para quem conhece, a autoridade vem para quem se submete. Resistam ao diabo, mas antes de resistir, submetam-se a Deus. Submetam-se a Deus. Se você for ver Atos capítulo de número 19, vai ter um episódio muito interessante, quando alguns judeus andavam tentando expulsar
os espíritos malignos, ele dizia: em nome de Jesus e em nome do Deus de Paulo, o Deus que Paulo prega, eu lhes ordeno que saia. E diz o texto que os demônios olham para eles e dizem assim: eu sei quem é Jesus e eu conheço o Deus de Paulo, mas você, quem você é? Eu não te conheço. E diz que o demônio dá um pau nesses caras. Sabe o que é isso? Porque eles conheciam Jesus, mas eles não se submetiam a Jesus. Não adianta você querer levantar a sua mão em autoridade e mandar expulsar, se você não está se submetendo a Deus. A autoridade vem da submissão, queridos. A autoridade vem da submissão. A autoridade vem da submissão. Pastor, eu não sei o que fazer. Pergunte para Jesus. Pergunte para Jesus. Pastor, são tantas coisas no mundo espiritual que eu não sei. Que eu te dar um conselho: não se preocupe com o que é demônio, no que é demônio. Se preocupe em conhecer Jesus, porque presta atenção numa coisa: quando você conhece o que é verdadeiro, o que é falso, que salta os olhos, queridos. Quando você conhece o que é verdadeiro, o que é falso, te salta os olhos. Conheça Jesus, busque Jesus, se aprofunde em Jesus, submeta-se inteiramente a Jesus, queridos. Busque conhecer Jesus, submeter-se a Ele e se relacionar com Jesus, porque aí você tem autoridade. Aí você tem autoridade. Busque conhecer e aprofundar-se, e aí você tem autoridade. Fique de pé. Eu quero que você preste bastante atenção nesse texto. Eu nunca terminei uma mensagem com um texto tão grande da Bíblia, mas eu não leio uma boa parte da Bíblia. Se você quiser, você pode acompanhar aqui. Mas é a carta que Paulo aos Efésios. E a carta que Paulo aos Efésios é a carta mais de autoridade espiritual que tem na Bíblia. Se você quer ter autoridade espiritual e entender o mundo espiritual, você precisa ler Efésios. Você precisa chegar na sua casa hoje e ler Efésios, capítulo 1 ao 6 total. Lê 10 vezes se possível. E você vai entender algumas coisas. O apóstolo Paulo nos ensina algumas coisas. E eu quero que você acompanhe comigo. E diz assim o apóstolo Paulo: assim eu lhes digo, eu no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios que viviam na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância que estão, devido ao endurecimento dos corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo avidez total de espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam em Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, e vocês foram ensinados a serem renovados no modo de pensar, no modo de se revestir do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira, falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que roubava, não roube mais, mas antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenham o que repartir com os que estão em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da tua boca, nenhum palavrão, mas apenas o que for útil para edificação aos outros, conforme a necessidade, para que conceda graças que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, de toda indignação, de toda ira, de toda gritaria, de toda calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. E ele continua no capítulo 5. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vós não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual,
nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, deem ação de graças, porque vocês podem estar certos disso: nenhum imoral, nenhum impuro, nenhum ganancioso, que é um idólatra, tem herança no reino de Cristo Jesus e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com essas pessoas dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor, queridos. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham essas obras à luz, porque aquilo que eles fazem oculto, até mencionar, é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, Cristo vai resplandecer sobre a tua vida. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivam, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando o máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória e o louvor para todo sempre. Feche seus olhos. Eu quero que você ore agora. Eu quero que você ore sobre a sua casa, sobre a sua família.